Olá a todas, todes e todos. Boa tarde. Hoje a gente vai tratar de um modelo de equilíbrio de curto prazo, no qual nós vamos colocar frente a frente o mercado, a economia real, melhor dizendo, o mercado de bens e serviços, e o mercado monetário, que a gente, monetário / cambial, que a gente já conhece bem. A bibliografia, como vocês sabem, central dessa aula é o capítulo 17 do livro de Economia Internacional que nós temos usado, né? Mas antes de tratar disso, eu queria, né, de entrar no modelo propriamente, eu queria apresentar para vocês algo sobre o sistema de metas de inflação, algo que, na verdade, faz a ligação entre a aula anterior e essa aula, né, e a aula de hoje, e que é o modelo, o manejo, né, a forma de administrar a política monetária adotada pelo Brasil desde 1999. Né? Bom, vamos dar uma olhada aqui, né, e começar a ver aqui. Bom, o objetivo da aula de hoje, né, é a gente entender como as mudanças macroeconômicas, ou seja, como as políticas macroeconômicas, e por políticas macroeconômicas nós estamos falando, sobretudo, da política monetária e da política fiscal, podem afetar a taxa de câmbio, as taxas de juros, os preços e também, tudo isso a gente já tinha visto, mas também o produto da economia, ou seja, o PIB, né, o produto e a renda, né? Nós vamos olhar, então, nesse modelo, né, como esse mercado de produto, ele vai se ajustar diante das mudanças, né, das medidas que venham a ser adotadas na política econômica, os efeitos das ferramentas da política macroeconômica sobre o produto e sobre as transações correntes, isso pensando no mercado de bens, né? E, consequentemente, né, o uso dessas ferramentas para manter a economia no nível de pleno emprego. Nós vamos nos lembrar, isso também é um conceito extremamente importante para falar do sistema de metas de inflação, que a ideia de pleno emprego, né, a gente pode também chamar como produto potencial, né, PIB potencial, é uma situação na qual os recursos disponíveis, dadas as configurações tecnológicas, né, as especificações tecnológicas, a disponibilidade de mão de obra, são utilizados. Né? Nós sabemos também de exemplos que nós já discutimos nas aulas anteriores, que muitas vezes é difícil, ou se não impossível, que a política econômica empurre, entre aspas, né, ou tenha um efeito de impulsionar a produção, caso ela já esteja, né, o produto, caso já se esteja no nível de pleno emprego. Né? Então, esse conceito também, né, essa observação também é extremamente importante quando a gente fala do sistema de metas de inflação. Então, primeiro, né, vamos falar, então, um pouco disso aqui. A adoção desses regimes, né, ou sistemas de metas de inflação, surgiu, né, passou a ser realidade nos anos 90, inicialmente em países mais desenvolvidos, como a Nova Zelândia, o Canadá, a Austrália, né, mas também rapidamente em países emergentes. E já a gente vai ver, né, por que muitos países emergentes adotaram essa metodologia e porque justo em um momento preciso, né, que é no momento em que
esses países sofreram crises financeiras e mudaram, né, reformularam a estrutura da sua política macroeconômica, né? Países que anteriormente tinham utilizado por um período mais ou menos longo regimes de câmbio fixo, ou seja, né, o Banco Central manejando, né, elaborando, implementando a política de forma a garantir uma taxa de câmbio específica, ou bem, se não, né, um intervalo de taxas de câmbio, ou seja, um intervalo dentro do qual a taxa de câmbio poderia variar. Bom, do ponto assim, e por que esse sistema ficou tanto na moda e o que ele traz de diferente, né? Bom, um ponto crucial que está na base, que é um pilar para a gente discutir o sistema de metas de inflação, é a ideia de transparência. A ideia de que, e pensar em transparência, ou pensar em credibilidade das ações da autoridade monetária é muito importante porque indica, né, que ou tem um efeito, melhor dizendo, né, quer dizer, mais credibilidade vai ter um efeito favorável sobre as expectativas. Então, uma autoridade monetária, ou seja, um banco central transparente, é um banco central cujo comportamento eu conheço, eu consigo prever, e ele não me leva a ter reações abruptas, né, ou mudanças abruptas nas minhas expectativas como agente econômico, seja como cidadão, né, seja como alguém que conduz um fundo de investimento, uma instituição financeira, ou mesmo, enfim, aqueles, né, os agentes que formam e mudam as suas expectativas. E do ponto de vista teórico, né, a teoria novo-clássica, e da qual o principal expoente é o Robert Lucas, né, que foi prêmio Nobel de Economia, mostrou, né, que a política monetária é ineficaz de promover uma expansão do produto e do emprego, né, quando se está perto do pleno emprego. O que significa isso, né? Significa, e vocês vão se lembrar, eu nem vou entrar muito em detalhes, porque a gente discutiu bastante nas aulas anteriores, né? Aqueles exemplos que nós vimos quando frente a uma política monetária expansionista, né, num primeiro momento, os agentes econômicos embarcam, acreditam e aceitam eventualmente trabalhar mais e demandam mais bens também, porque a renda aumenta, mas logo, né, os preços sobem e aquele aumento de renda real, na verdade, é anulado pela elevação dos preços, né? E de forma que o produto real, né, o nível de produção, acaba não subindo. Por quê? Porque ele já está ali no nível de pleno emprego, né? E para que fosse possível haver o crescimento, seria necessário mudar a oferta, né, de fatores, a utilização de tecnologia, enfim, nessa economia. Bom, então, no sistema de metas de inflação, é a determinação da taxa de juros e não os instrumentos para definir a oferta de moeda que é o principal instrumento da política monetária. Como assim? O Banco Central não opera no mercado de juros, não opera no mercado de reservas bancárias? Sim, sem dúvida. Ele continua operando nesse mercado, mas agora ele trabalha com uma meta de taxa de juros, né? E essa meta, ela, na verdade, não é uma meta que é definida por uma lei ou por qualquer enforcement, né, ou por qualquer
digamos, prerrogativa que tenha o Banco Central para dizer essa vai ser a taxa de juros, mas ao operar no mercado monetário com os bancos, o Banco Central vai fazendo, né, como o principal participante desse mercado, vai fazendo com que a taxa de juros nesse mercado interbancário fique próxima daquela meta que foi definida, né, no arcabouço, em todo o arcabouço do sistema de metas de inflação. Então, os bancos centrais ajustam a taxa de juros com o objetivo de manter a inflação sob controle, né, a inflação num nível que seja considerado meta. Esse nível pode ser tanto um valor específico, então dizer a meta de inflação para o Brasil é 4% ao ano, né? Pode ser um intervalo, a meta de inflação para o Brasil é 4% ao ano, o centro da meta é 4% ao ano, e ela pode oscilar 1,5 ponto percentual para cima, 1,5 ponto percentual para baixo, ou seja, né, mesmo definir um intervalo. Quer dizer, existem diferentes formas de fazer com que, enfim, de fazer funcionar esse sistema. Bom, eu deixei aqui uma indicação de vídeo, eu não vou mostrar, evidentemente, para não colocar um vídeo em cima de outro vídeo, que foi provavelmente feito, não está muito detalhado, por estudantes da Escola de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, Escola de Economia de São Paulo, e ele é muito didático, né, é uma coisa desenhada para mostrar como é que funciona na prática. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, né? Para nós, o que é muito importante, né? Como eu disse para vocês, para esse sistema, né? A credibilidade. E essa credibilidade, na verdade, ela não se constrói de uma forma imposta, como assim? Não é que agora é anunciado que esse Banco Central vai ser transparente, que esse Banco Central não vai sofrer pressões dos governos, enfim, e com isso, né, se garante, por definição, né, uma estabilidade das expectativas dos participantes dos mercados. Na verdade, a credibilidade da política monetária vai sendo construída à medida em que os mercados, né, os cidadãos, a sociedade vai verificando que o Banco Central, de fato, está agindo da forma como ele anunciou, né? Ou que, de fato, o Banco Central tem um objetivo, e esse objetivo pode ser manter a inflação dentro de um determinado nível, né, numa meta, ou pode ser, em alguns bancos centrais tem alguns bancos centrais têm esse mandato, né, de combinar controle da inflação, ou seja, estabilidade de preços, com garantia de um determinado nível de emprego. Ou seja, né, vocês vão se lembrar, quando vocês viram no primeiro ano a curva de Phillips, né, quer dizer, vocês vão se lembrar que, a priori, né, a ideia que está por trás disso é que se a política econômica tem como objetivo fazer a economia crescer, ou seja, gerar mais empregos ou manter um nível de emprego elevado, a priori, né, isso pode levar a comprometer a estabilidade de preços. Quer dizer, uma economia que cresce de forma intensa, é uma economia mais sujeita a pressões inflacionárias. Bom, no Brasil, né, o sistema de metas de inflação, como eu disse para vocês aqui na introdução, foi estabelecido em 1999, num momento bastante particular. O Brasil tinha adotado, a partir, né, da implementação do Plano Real,
do qual vocês já ouviram muito falar e provavelmente já estudaram, né? Em meados de 1994, o Brasil adotou um regime de câmbio administrado. Por que eu não estou falando câmbio fixo, né? Porque não foi um regime extremo de câmbio fixo como o que a gente viu, por exemplo, acontecer na Argentina a partir de 1991. Foi um regime de administração cambial, na verdade, casado, né, ou complementado por uma reforma monetária, ou melhor dizendo, a reforma monetária foi complementada pela adoção desse regime cambial. Então, criar uma nova moeda, estabelecendo um valor para essa moeda, inicialmente com relação a um parâmetro exterior, né? E esse parâmetro exterior foi o dólar norte-americano, e depois, né, e quer dizer, e junto com isso, a partir daí, né, a implementação de uma política de regime administrado, na qual todos os agentes econômicos, a sociedade, enfim, os bancos, as empresas, sabiam, né, que o Banco Central tinha a capacidade e interviria no mercado para garantir que a taxa de câmbio ficasse dentro de um nível que, sim, estava sendo determinado, né, pelas autoridades econômicas, né, pelo Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda. Então, o que acontece, né? O Brasil ficou, como vocês sabem, entre 94 e janeiro de 99, nesse sistema, né, nesse arranjo de política econômica, que foi o Plano Real, mas esse sistema começou a dar sinais de esgotamento. E os sinais de esgotamento são os de que ficava cada vez mais difícil para o Banco Central garantir aquela taxa de câmbio. Na verdade, por várias razões que vão surgir aqui nas nossas discussões, tanto nesse capítulo como daqui para frente e até o final do semestre. Por quê? Bom, porque para o Banco Central ter a capacidade de intervir no mercado de câmbio e garantir uma determinada taxa de câmbio, portanto, né, quer dizer, manter a taxa de câmbio dentro de um intervalo qualquer ou num nível fixo, ele precisa ter moeda estrangeira para intervir nesse mercado, ou seja, ele precisa ter reservas internacionais, a economia precisa ter reservas internacionais. E para isso, né, o que é importante? É importante ele, né, a autoridade monetária, ter a certeza de que o balanço de pagamentos vai poder ser financiado. Como assim financiado o balanço de pagamento? Vai haver, né, lembrem-se das aulas anteriores, um ingresso de moeda estrangeira, né, numa magnitude tal que garanta a possibilidade, né, dessa intervenção nos mercados de câmbio. Bom, ok, né? Isso, então, vocês já perceberam, né, que se esse requisito é fundamental para manter um regime de câmbio fixo, então, vocês já entenderam que é preciso permitir que os capitais estrangeiros entrem no país, né? É preciso permitir que os investimentos em carteira, né, lembra do balanço de pagamentos, possam entrar. Aí vocês podem perguntar, mas e por que não só investimento direto estrangeiro, que também entra na conta financeira e também permitem, né, é uma forma de captação de poupança externa, captação de poupança internacional. Também, mas a lógica, né, que atrai ou que estimula os investimentos diretos estrangeiros, aqueles que se destinam, né, a investimentos produtivos, não é a mesma lógica que a gente vem estudando no mercado de ativos.
Então, pensando bem em tudo que a gente viu até agora, né, um sistema de câmbio fixo, muitas vezes, vem combinado, né, com uma política monetária cujo principal objetivo é garantir que entrem recursos, né, que entre capital, para que a autoridade monetária seja capaz de defender aquela taxa de câmbio, né? Então, tudo isso a gente vai ver com muito mais cuidado. Mas uma outra coisa que vocês já perceberam é que, então, algum grau de liberdade de movimentação de fluxos de capital é preciso ter nessa economia. Certo? Bom, então o que aconteceu? Já no ano de 98, estava claro que o Brasil não conseguiria manter manter essa taxa de câmbio. O Brasil não tinha recursos suficientes, outros países, né? E por que isso aconteceu? Quer dizer, houve uma mudança muito forte nos mercados internacionais, né? Muitos países emergentes que estavam recebendo volumes realmente expressivos de capital deixaram de recebê-lo a partir da ocorrência de crises financeiras. E essas crises financeiras que foram inauguradas, digamos, aspas, né, em 94, então, portanto, no mesmo ano em que o Brasil adotou esse modelo de política macroeconômica, né, mas em 94, houve uma crise no México. Essa crise não teve um efeito de contágio muito forte sobre o resto do mundo, sobre os outros países emergentes, mas quando, em 97, ocorre uma crise nos países asiáticos, nos países do leste asiático, a coisa muda de figura e começa a haver contágio, ou seja, né, as instituições financeiras, os investidores que tinham recursos em países emergentes se perguntaram, bom, se até a Ásia quebrou, eu tenho dinheiro na Rússia, eu tenho dinheiro no Brasil, eu tenho dinheiro na Turquia, enfim, em vários desses países emergentes, eu tenho mais é que me recolher, né? Quer dizer, eu não vou sair correndo de todos, mas sim houve um certo comportamento de manada, né? Em 98, quando a crise chegou a vez da Rússia ser vítima de uma crise financeira, o Brasil sofreu uma queda muito importante uma saída muito importante de capitais, consequentemente uma pressão muito forte sobre a sua moeda, né? Então um ataque especulativo contra o real que levou à mudança da política em janeiro de 1999. Bom, e assim como em outros países, né, o que aconteceu? À medida em que se muda, então, a política cambial, ou seja, eu não mantenho mais uma âncora na taxa de câmbio, né, sendo que essa âncora serve para disciplinar todo o sistema de preços, né, e serve como referência para todo o sistema de preços, eu preciso indicar, né, para a sociedade, indicar para os mercados, indicar para todo mundo que ainda existe disciplina macroeconômica e que aquela autoridade monetária, aquele Banco Central e aquele governo, de uma forma geral, né, as autoridades econômicas, de uma forma geral, não vão simplesmente largar tudo, né, e permitir que volte a inflação como no passado. Então, por isso, né, o sistema de metas de inflação apareceu para muitos países como uma forma, né, de transferir a disciplina que estava antes na âncora monetária, na âncora cambial, desculpa, para uma política monetária
transparente, comprometida, né, e com credibilidade. Né? Então, é nesse sentido que, ou, enfim, nesse contexto que surgiram e que ganharam muita importância os regimes de meta de inflação pelo mundo. Né? Então, por isso, né, isso reforça, isso explica aquilo que eu disse para vocês desde o início, né, de que a credibilidade, mas não querendo usar de novo essa palavra, né, a imagem, né, do Banco Central passa a ser extremamente importante para garantir a estabilidade de preços. E aí, não é só uma questão de imagem, que pode parecer algo etéreo, que pode mudar, mas quanto mais esse Banco Central for independente do governo, ou seja, independente das forças políticas que estão nos governos nos diferentes momentos, né, ou ter um comportamento autônomo, né, e isso, quanto mais isso for garantido por lei, né, ou garantido institucionalmente, maior é a credibilidade desse Banco Central e maior é, a priori, o que se espera, a estabilidade da política monetária e mais baixa os níveis de inflação. Por isso, vocês fizeram esse exercício para a aula passada, que foi o de levantar os dados, né, nas bases de dados dos organismos internacionais, para ver quem teve meta de inflação, por quê, etc., etc. Né? Então, o Brasil mudou o regime cambial em janeiro, como eu disse, e em junho, né, o Banco Central passou a adotar, na verdade, em 1º de julho, se não me engano, exatamente, mas já em junho o Banco Central começou a publicar estudos, né, explicando para a sociedade o que era isso. Né? Então, trabalhos para discussão, o Banco Central passou a... Teve também uma certa remodelagem, né, do seu próprio site, mais dados disponíveis e tudo isso, né, com o objetivo de construir essa transparência. E como que funciona isso, né? Quer dizer, então o Banco Central anunciou, antes mesmo da introdução do sistema de metas, como ia funcionar, e ele criou uma estrutura operacional para poder fazer funcionar o regime de metas, né? Então, nesses documentos que foram publicados, né, que foram difundidos e discutidos, teoricamente com a sociedade, mas acaba sendo um tema, às vezes, muito técnico, né, para a sociedade, mas certamente as instituições financeiras acompanharam e começaram a fazer os seus modelos para isso, né, o Banco Central, então, mostrou como é que ia funcionar, né, e que critérios ele ia usar para definir a taxa de juros que seria compatível com aquela taxa de inflação esperada, né? Então, no caso do Brasil, concretamente, né, o que o sistema faz, né? A definição, a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros, eu conversei bastante com vocês isso nas aulas ao vivo, né, nos nossos encontros ao vivo, é uma taxa, né, que chama Selic, como eu já disse, né? E também o Estrela fala um pouco disso, né? O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? Que é um sistema no qual são consolidadas todas as operações do Banco Central com os demais bancos, né, com as instituições financeiras autorizadas a operarem no mercado monetário, né? Então, enfim, essa taxa, né, é definida a taxa Selic meta é definida pelo Comitê de Política Monetária. E o que ele leva em conta? A expectativa de inflação do mercado. Ou seja, né, o Banco Central levanta a cada semana
junto às instituições financeiras, quais são as suas expectativas, tanto para a inflação, como para o crescimento econômico, como para a taxa de câmbio, etc. Né? E ele faz um levantamento para ver em que medida, né, o mercado espera mais ou menos inflação. Um outro elemento muito importante, que é aquilo que tem a ver com o que nós falamos hoje de novo, né, que é uma comparação entre o produto efetivo, ou seja, o nível de produção que está em curso. Então, isso através dos levantamentos estatísticos, né, de ver, então, quanto está crescendo o PIB, versus o produto potencial, que é aquilo que a gente falou, que nós estamos usando na teoria o conceito de produto de pleno emprego. Quanto mais próximo tiver o produto efetivo do produto potencial, maior é o perigo de que surjam pressões inflacionárias. Por quê? Né? Porque uma política monetária que estimulasse, ou um fator externo, né, que estimulasse a demanda doméstica, faria com que as pessoas quisessem comprar mais e a oferta, né, que é determinada, que é o produto de pleno emprego, a oferta máxima, o PIB potencial, não poderia atender. E isso geraria isso geraria pressões inflacionárias, né? O nome disso, dessa diferença entre o produto efetivo e o produto potencial, é o hiato do produto. O hiato, né, o espaço, né, o gap entre o potencial e o que está efetivamente em curso, né? O Banco Central também olha se estão ocorrendo choques de preços, por exemplo, elevação de preço de commodities, tudo isso, claro que se vê no mercado, mas, por exemplo, né, agora a notícia da semana é a elevação do preço dos alimentos no Brasil, né? E aí, enfim, eu deixo para discutir com vocês ao vivo, na segunda e na quarta-feira, né? Enfim, o que o governo, né, o que está sendo discutido. Então, por exemplo, o preço do arroz, do feijão e de outros produtos básicos, né, subiu muito no período agora da pandemia, numa situação em que a economia está em recessão. Então, em que medida, né, isso, algumas elevações de preços pontuais podem se transformar em pressões inflacionárias mais consistentes, né, podem contaminar o sistema de preços, né? Uma outra variável importante é a variação da taxa de câmbio nominal. Como assim? E isso tem tudo a ver uma coisa com a outra, com o choque de preços que nós estamos vivendo agora, né? O Brasil, o real vem depreciando, né? Então a taxa de câmbio nominal vem subindo, né? O comportamento está bastante instável da taxa de câmbio no Brasil, e essa elevação da taxa de câmbio faz com que as nossas exportações fiquem mais baratas para os estrangeiros. E também para os produtores, por exemplo, de arroz e feijão, né, ou de outros bens agrícolas, seja muito mais interessante exportar do que vender no mercado interno. Mercado também, né, que se encontra em recessão. Então, o que acontece? Diminui a oferta doméstica, né, por causa, isso é o efeito da taxa de câmbio, e aumentam os preços domésticos, por um lado. Por outro lado, tudo aquilo que é importado, no caso da economia brasileira, se a gente ainda continua pensando em preços agrícolas, se a gente pensa no preço do trigo, por exemplo, né, o fato da moeda depreciar aumenta o preço desses produtos importados e, portanto, na
cadeia, né, de produção, né, na cadeia dos produtos alimentares, né, da agroindústria, isso tem um efeito inflacionário. Então, uma outra coisa que o Banco Central presta atenção com muito cuidado é como está variando a taxa de câmbio e em que medida essa variação da taxa de câmbio tem o potencial de se transferir para os preços domésticos. Então, aqui olhando, olha só, então, assim, muito simplificado, mas né, a ideia é essa, né? Então, como é que funciona na prática o Comitê de Política Monetária, né, que, na verdade, é composto por técnicos do Banco Central, às vezes são convidadas pessoas, empresários ou pessoas de fora, né, que não sejam funcionários do Banco Central, mas, enfim, essas pessoas, e agora que a gente vai ver o modelo todo, eu vou dizer para vocês, né, vão se defrontar com os resultados das projeções do Banco Central e vão, enfim, decidir qual vai ser a taxa de juros meta com a qual se vai trabalhar nos próximos 45 dias ou menos, né? Isso também pode ser mudado. Bom, esse gráfico aqui mostra, né, o o comportamento, né, tanto da inflação, que são as barras, né, que é o índice de preços ao consumidor amplo, ao consumo amplo, né, que é o índice utilizado para contabilizar a inflação oficial do país, portanto, é um índice de preços ao consumidor, não um índice de preços ao atacado, né, e a reta e a curva, né, que na verdade mais escura, que é a meta de inflação, né, para a gente ver, na verdade, como é que se comportaram, né, os preços no último período. Depois a gente pode voltar a esse gráfico e discutir bastante. Eu tenho certeza que em sala de aula vocês eventualmente vão querer discutir diferentes governos, diferentes momentos e por que a inflação oscilou nesses patamares. Então, sobre o sistema de metas de inflação, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu quero agora começar a ver, então, a construir esse modelo de equilíbrio no curto prazo, né, que, enfim, que vai servir para a gente ver a determinação da taxa de câmbio através da interação de dois mercados, do mercado de bens e do mercado de ativos financeiros. Em primeiro lugar, né, vamos lembrar, aqui nós vamos começar, né, o primeiro passo é construir um desses mercados, e o primeiro mercado que a gente vai construir é o mercado de bens. Vocês vão se lembrar, né, que na aula introdutória, em que a gente falou do balanço de pagamentos, a gente reviu muito rapidamente algumas identidades macroeconômicas, e é com elas que a gente vai trabalhar agora, né? Em primeiro lugar, o que eu quero, né, só lembrar para vocês, vocês vão dizer, talvez vocês digam que é óbvio, mas eu acho que é importante lembrar a cada vez o que nós vamos querer ver aqui. Nós vamos querer ver a oferta agregada, ou seja, o produto da economia, frente à demanda da economia. Então, nós vamos construir, né, condições, nós vamos estabelecer condições, né, para construir uma relação que nos permita ver, né, diferentes níveis de produto da economia, uma relação entre o produto, portanto, diferentes níveis de produto da economia, produto, renda, com a taxa de câmbio, né? E por isso
o que a gente está, o livro, né, está chamando de determinantes da demanda agregada em economia aberta. Por quê? Porque o determinante aqui para nós, né, a taxa de câmbio vai ter um efeito muito importante sobre a construção do modelo. Então, o que a gente tem? A demanda agregada, como nós sabemos, é a soma de todos os gastos, toda a despesa numa determinada economia durante um determinado período, e ela é composta por consumo, investimento, gastos do governo, que a gente vai chamar de G. E agora, estando em economia aberta, pelas transações correntes. Então, olha, é só lembrar para vocês, né, como eu já tenho lembrado a cada aula, o livro está usando CA como Current Account para transações correntes. Eu mantenho aqui TC para ficar mais fácil para a gente, mas vocês vão saber que sempre TA e TC são, desculpa, TC e CA são a mesma coisa. Então, tá. O primeiro componente da demanda agregada é o consumo, né? E o consumo, a gente sabe, né, que a demanda por consumo aumenta à medida que a renda aumenta, ou seja, né, se eu tenho maior capacidade de gasto, se eu tenho mais renda, eu posso consumir mais. Mas ela aumenta, né, em proporção, né, ou menos proporcionalmente do que o crescimento da renda. E por que isso acontece? Né? O aumento da demanda por consumo é menor que o aumento da renda disponível, porque uma parte da renda é poupada. Ok, isso a gente sabe também que a propensão a consumir é um valor menor do que 1, né? Ela fica entre 0 e 1. Então, lembrando da função consumo aqui, né, e eu devia estar no modo de apresentação, enfim, para isso não ter vindo junto, mas já foi, né, o que a gente tem? A gente tem que a função consumo agregado, aqui o C, ela a gente escreve por C0, em que C0 é o consumo autônomo, ou seja, é uma parcela de gastos e consumo que ocorre independentemente do nível de renda. Então, é aquilo que eu preciso de qualquer forma consumir. Então, vocês vão falar, e se eu for mendigo, o que eu faço? Eu recebo, eventualmente, eu ganho essas coisas, quer dizer, bom, na verdade o mendigo está na economia informal, não está aí, ou eu recebo esmola, seja lá o que for. Mas, simplificando, né, e a outra parcela, ela depende de YD, que é a renda disponível. A renda disponível é a renda menos os impostos, como vocês vão se lembrar. Então, portanto, o que eu estou querendo dizer aqui é que a função consumo é uma função direta da renda disponível, ou seja, à medida em que a renda aumenta, o consumo aumenta, porém o consumo aumenta em menor proporção. Ele não aumenta proporcionalmente, né? Isso, né, eu sei porque esse C minúsculo aqui, né, é a propensão marginal a consumir, e a propensão marginal a consumir vai me determinar o quanto de cada unidade monetária de renda adicional eu receber será destinado a consumo. Então, uma propensão a consumir de 0,4 vai significar que para cada R$1 adicional que eu tiver de renda, 40 centavos eu vou destinar ao consumo, né? Então, a propensão a consumir é uma relação entre o aumento de consumo e o aumento de renda, sendo que no denominador está o aumento de renda, né, que é essa variação de renda que dá origem à possibilidade de aumentar o consumo. Ok. O que mais eu tenho?
Agora, eu tenho que pensar nas transações correntes. E aí, né, nós estamos lembrando também, mais uma vez, daquelas equações que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, né, é que o setor externo, quando eu abro a minha economia, ele aparece nas transações, ele aparece, né, como componente da demanda agregada, que são exportações e importações. Então, o saldo em transações correntes é visto como exportações menos importações. As exportações são compras do resto do mundo na minha economia, e as importações são as compras da minha economia, da nossa sociedade, do nosso país, no resto do mundo. Então, o balanço de transações correntes vai ser, né, aqui, TC é igual a X exportações menos M, que é aquilo que a gente já tinha visto, né? E a minha demanda por exportações e por importações, ela vai depender de duas variáveis. Uma é a renda, ou seja, quanto mais elevada a renda, né, maior é a demanda, tanto por consumo como por importações daquela economia, como também a taxa de câmbio, ou seja, quando a taxa de câmbio deprecia, o que vai acontecer com as exportações e com as importações? Respondam alto aí à medida em que vocês estão ouvindo, assistindo essa aula. O que acontece quando eu preciso, a taxa de câmbio era, vou pegar uma taxa de câmbio que não é a vigente, era 1,20 e ela passa a ser 1,50. Eu vou projetar assim, que eu acho que fica mais claro. Bom, então, né, como vocês podem se lembrar, e eu tenho certeza que vocês responderam, né, quando aumenta a taxa real de câmbio, ou seja, quando a minha moeda deprecia, melhora o preço das minhas exportações e, portanto, aumenta a demanda por elas, e o contrário ocorre quando com as importações. Bom, na verdade, para tratar das importações, a gente pode pensar de duas formas, né? E por isso um aumento ambíguo sobre as importações. Por quê? Porque pela própria depreciação da taxa de câmbio, o preço na minha moeda daquilo que eu importo fica mais caro, né? Portanto, a priori, uma depreciação da minha moeda vai levar a uma redução das importações. No entanto, o que a gente pode pensar e pode considerar também é que o fato de ter havido esse aumento de preço levaria, né, a demanda pelos produtos importados a diminuir. Então, por isso, aqui se propõe essa resposta como um efeito ambíguo. Qual vai ser o efeito que vai predominar? Qual vai ser o efeito mais importante? Aqui nós vamos trabalhar com a ideia de que uma depreciação da moeda vai levar a uma redução das importações. Então, né, do que a gente estava falando? Exatamente isso, né? Tem dois efeitos. Um efeito volume, que é a mudança no gasto do consumidor sobre as exportações e importações, ou seja, se a taxa de câmbio muda também a decisão quanto a volume, quanto a quantidade, né? Quantas toneladas de algo eu vou importar, né? E o efeito valor, que é dado, né,
a mudança aí final, dado que o preço mudou. Se as transações correntes vão melhorar ou piorar, depende daquele efeito que for o mais importante, que for dominante. A gente vai pressupor que o efeito volume de uma mudança na taxa de câmbio real vai sempre compensar o efeito valor. Bom, então, aqui para sistematizar, né, o que a gente tem? A gente tem taxa de câmbio real, né? Então, se a taxa de câmbio real aumenta, significa a moeda deprecia, as transações correntes sobem, ou seja, porque assim as exportações aumentam e as importações caem. Se a moeda aprecia, eu tenho o efeito contrário nas transações correntes. Se a renda aumenta, piora o meu saldo de transações correntes, porque aumentam as minhas importações, né? Aumenta a demanda por importações. Se a renda cai, melhora o saldo em transações correntes, porque eu tenho uma redução de importações e, portanto, mais alta o saldo em transações correntes. Bom, então, então vamos escrever agora, né, a equação da demanda agregada. O que a gente tem, né? Exatamente como nós fizemos algumas semanas antes, na primeira aula, revisando as equações. Então, a gente tem que a demanda agregada é composta por consumo, que, por sua vez, depende, né, da renda disponível, Y menos T, investimento das empresas, aqui a gente pode pensar privadas e públicas, gastos do governo, o G, e transações correntes, que, por sua vez, é uma função da taxa de câmbio real e da renda disponível. Então, com isso, a gente pode dizer que a demanda agregada aqui, né, da forma que a gente está colocando, ela vai ser uma função da taxa de câmbio real e da renda disponível, além do gasto e investimento e dos gastos do governo. Só que é muito importante notar, I e G são dados fora do modelo, são variáveis exógenas, são variáveis que estão fora do modelo aqui. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer descrever a minha demanda agregada como função da taxa de câmbio real e da renda disponível. E como que eu vou poder fazer isso, né? Então, o aumento na taxa de câmbio real aumenta as transações correntes e, consequentemente, a demanda, que é exatamente aquilo que a gente acabou de falar, via aumento de exportações e diminuição das importações, então torna os bens e serviços domésticos mais baratos em relação aos estrangeiros, desloca os gastos domésticos e estrangeiros dos bens estrangeiros para os bens domésticos, né? A depreciação real da moeda aumenta a demanda agregada pelo produto local e, consequentemente, a apreciação faz o contrário, diminui a demanda agregada. Então, isso para a taxa de câmbio real. E a renda real? Quando a renda sobe, né, aumenta a demanda agregada, quando a renda cai, diminui a demanda agregada. Bom, agora nós queremos representar isso. Representar como? Graficamente. E aí nós vamos fazer o seguinte, porque vocês se lembram que agora há pouco eu estava dizendo, nós precisamos da demanda agregada, né, e da oferta agregada. Ok. A oferta agregada, o produto, renda, né, e a demanda também é função da renda. Bom, ocorre que, se eu quiser, então, representar essa demanda agregada, basta eu traçar uma reta crescente,
né, uma reta que descreva uma relação crescente, uma relação positiva entre a demanda agregada e o produto real. E aqui está ela. E por que eu estou marcando aqui esse gráfico esse eixo de 45 graus e mostrando que ela vai ser menos inclinada do que 45 graus, que seria aqui, né? Exatamente nesse pedaço de reta aqui que está me mostrando. E exclusivamente porque, como nós definimos agora há pouco, a propensão a consumir é menor do que 1. Então, para cada unidade de aumento na renda, a demanda agregada vai crescer, porém, vai crescer menos proporcionalmente. Porém, então, ela vai crescer menos, né? Ela não vai crescer na mesma proporção. Então, ela tem que crescer abaixo dos 45 graus. E esse 45 que nós estamos mostrando aqui, ele serve única e exclusivamente, né, como uma referência para a gente ver a inclinação da reta. Outra coisa, por que nós não começamos aqui, no zero, seja qual for a inclinação, mantendo a mesma inclinação dessa demanda agregada que está aqui em azul? Porque nós temos o componente autônomo do consumo, que é aquele C0. Nós temos também o investimento e os gastos do governo, que são dados fora. Então, o investimento e o gasto do governo, ele é decidido, né, do investimento pelas empresas, o gasto do governo, uma decisão política do governo. Tudo bem? Aí tá bom. Então, eu vou dizer o seguinte, que o equilíbrio no mercado de produto vai acontecer quando o Y, quando a renda, o produto real, for igual à demanda agregada, que está aqui a equação. Tudo bem? E como eu posso representar isso graficamente? Bom, eu vou agora de novo traçar essa reta de 45 graus aqui, no meio, olha, o que eu tenho? Demanda agregada e produto, né? E por quê? Porque eu sei que ao longo da reta de 45 graus, qualquer ponto vai me dar um valor equivalente para demanda agregada aqui e oferta agregada, o produto aqui. Então, essa reta de 45 graus aqui, ela é puramente, né, um instrumento ilustrativo para mostrar para a gente qual vai ser a situação, qual é o nível de produto Y1, né, que vai corresponder, ou que vai corresponder ao equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada. Então, traçando a reta de demanda agregada aqui, né, e tendo em vista esse 45 graus aqui, a gente tem que o ponto 1 é onde se dá, né, o equilíbrio, né, o produto de equilíbrio Y1, que garante que oferta agregada seja igual à demanda agregada. Agora, uma coisa importante, né, a ter em mente é que essa demanda agregada aqui, ela é para uma dada taxa de câmbio real. O que pode acontecer se a taxa de câmbio real aumentar ou mudar? Digamos que haja uma depreciação da moeda. O que vai acontecer com a demanda agregada? A gente já sabe, antes de colocar a representação gráfica, que se a taxa de câmbio aumentar, significa que a moeda vai depreciar, significa que a demanda agregada vai subir, certo? Então, graficamente, o que nós fazemos? Né? Bom, aqui, produto, taxa de equilíbrio, tudo isso a gente já sabe. Olha só, vamos representar isso aqui. Essa
reta azul é a demanda agregada para uma taxa de câmbio E1. Essa taxa de câmbio E1, né, é uma taxa de câmbio apreciada em relação a E2. Quando há uma depreciação da moeda, né, quando há um aumento da taxa de câmbio, né, o que vai acontecer? A demanda agregada vai se deslocar para cima. Isso vai permitir que o nosso produto de equilíbrio agora seja um produto de equilíbrio superior à situação inicial, Y2 maior do que Y1. Então, o equilíbrio vai acontecer aqui no ponto 2. Beleza. Então, se nós definimos, né, a nossa demanda agregada em função, né, de Y e da taxa de câmbio, né, nós vimos que essas eram as variáveis que iam mudar, eu posso, a partir daí, construir, né, um conjunto de relações, né, entre diferentes níveis de taxa de câmbio e diferentes produtos correspondentes a esses níveis de taxa de câmbio, produtos de equilíbrio, né? Produtos que aquela taxa de câmbio garantem que a oferta é igual à demanda. Vamos lá ver. Com isso, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir a primeira curva que nós queremos aqui, que é a curva DD. A curva DD mostra todas as combinações de produto e taxa de câmbio, nas quais o mercado de produto fica em equilíbrio no curto prazo, ou seja, a demanda agregada é igual ao produto agregado. Nós precisamos aqui considerar a taxa de câmbio real ou nominal? Tanto faz, porque a gente está trabalhando no curto prazo, a gente vai considerar que o nível de preço não se altera, né? Então, vamos colocar E, a taxa de câmbio nominal. Ela se desloca para cima, a curva DD, quando um aumento na taxa de câmbio faz o produto subir. Então, vamos lá, olha, daquele gráfico que a gente tinha acabado de ver aqui, né, duas curvas de demanda agregada, né, referentes a taxas, dois níveis de taxa de câmbio nominal, a gente pode pegar esses pontos e traçar aqui. E2 com Y2 me dá esse ponto 2 aqui no gráfico de baixo, E1 com Y1 me dá esse ponto aqui, 1, no gráfico de baixo. Com isso, nós acabamos de fazer a derivação gráfica da curva DD, que é a curva de equilíbrio no mercado de produto no curto prazo. Ok. O que pode fazer deslocar a curva DD? Né? Na verdade, o que faz deslocar a curva DD não é, né? Então, isso é muito importante, não é a taxa de câmbio nem a renda. Por quê? Vamos voltar lá. Porque a taxa de câmbio faz deslocar a demanda agregada, e a curva DD é a construção de uma relação entre taxa de câmbio e renda. Portanto, eu posso ter infinitas combinações ao longo da curva DD. O que vai fazer a DD mudar? Os outros componentes da demanda agregada que não estão aqui nessa relação descrita por ela, que não aparecem aqui nesse gráfico. E quais são eles? Os gastos autônomos, então, os investimentos, os gastos do governo, que são variáveis exógenas, aí sim, como a gente está tomando a taxa de câmbio nominal aqui, se os preços mudarem, então, impostos, porque os impostos também vão mudar a renda disponível, né? Os níveis de preços domésticos e estrangeiros, porque isso vai fazer com que
mude o nível de exportação e importação, e muda também, né, por causa da mudança no preço domésticos e dos estrangeiros, muda a taxa de câmbio real, certo? Variações no consumo doméstico, então, no componente autônomo do consumo, demanda estrangeira pelo produto, né, pelo nosso produto doméstico. Portanto, uma perturbação que eleva a demanda agregada por produtos domésticos desloca a DD para a direita, ou para baixo, como se vocês quiserem. Né? Então, eu preciso decorar isso? Não, jamais, eu só preciso entender. Porque, olha, elevar a demanda agregada vai fazer com que o equilíbrio no mercado de bens ocorra a um nível de produto mais elevado. Então, nada mais lógico do que a ADD se deslocar para cá, para a direita. Certo? Então, tá, vamos ver aqui o que vai acontecer, o que pode acontecer. Por quê? Porque, bom, nós estamos construindo tudo isso, todas essas curvas, para entender, né, e ver bem os efeitos da política econômica. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é se mudar a política fiscal. O que seria mudar a política fiscal? Seria elevar ou diminuir os gastos do governo. Tá, então vamos fazer usando aqui, né, mostrando graficamente com os dois gráficos anteriores que a gente usou para derivar a curva DD. Olha só, o que a gente tem? A gente tem primeiro a demanda agregada aqui, né, essa azul, para o nível de gastos G1, que é menor do que G2. E aí, quando há um aumento nos gastos governamentais e, portanto, a demanda agregada se desloca para cima, né, e passa a ser essa demanda agregada vermelha aqui, né, com o gasto do governo G2 maior, o que vai acontecer? A taxa de câmbio continua a mesma taxa de câmbio real, olha só. Né? Por quê? Não mudaram os preços internacionais, não mudaram os preços domésticos, não mudou a renda disponível, não mudaram os gastos com investimento. Então, o que eu tenho? Para o mesmo nível de taxa de câmbio nominal que eu tinha aqui, esse E0, na curva de demanda agregada em cima, eu tenho que o equilíbrio no mercado vai se dar a um nível de produto mais elevado, Y2. Por quê? Porque a curva DD se deslocou para a direita. E se o governo diminuir os gastos, o que acontece? A mesma coisa do lado contrário, né? Reduz a demanda agregada aqui, desloca a DD para a esquerda. E os gastos do investimento, de investimento das empresas? Mesmo raciocínio. E os preços? Mesmo raciocínio. Daí vai depender se vai ser uma mudança nos preços internacionais aqui, né, no exterior, que essa com o asterisco, ou os preços domésticos. Certo? Então, tá. Então, antes de... vamos fazer só uma pausa, antes de construir a curva AA, colocar o outro mercado.